A paz do Senhor, meus irmãos, que maravilha nós podemos nos encontrarmos mais esse dia de culto, de louvor e adoração a Deus. Somos gratos a Deus pelo dia que Ele nos deu, somos gratos a Deus pelo livramento que Ele nos concedeu e pelas providências que assim o Senhor também concedeu a cada um de nós. Estamos iniciando mais um culto aqui da Catedral das Assembleias de Deus. Em meio a essa pandemia, nós não deixamos de adorar, de orar e de aprender da boa e preciosa palavra de Deus. Vamos nesse momento estar orando, pedindo a Deus que venha falar e ensinar, restaurar e fazer grandes maravilhas na nossa vida. Senhor Jesus, nesse momento eu venho apresentar este culto ao Senhor. Tudo aquilo que nós queremos realizar é com exclusividade para Ti. Por isso, meu Deus, recebe a adoração da Tua igreja neste momento. Nós, nesse momento, estamos nos reunindo, todo o campo, meu Deus, para poder realizar este culto. Recebe a adoração desta igreja, mas também, meu Deus, venha falar e ensinar da verdade do Senhor para com a nossa vida. Por isso, diante de Ti, nós já estamos e buscamos a Tua presença no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por esta grande oportunidade, por esse privilégio. Irmãos, como é importante nós estarmos realizando esses cultos diários. Como isso tem sido um alimento para todos nós, para todos nós. Aí você vai dizer assim, mas pastor, eu queria estar no templo. Eu também queria, todos nós queríamos. Mas é um momento totalmente diferente que estamos vivendo. Mas, no entanto, nós não estamos deixando de realizar culto, irmão. Temos uma grande, vamos falar assim, vantagem concernente a isso, porque estamos na era da tecnologia, que isso está nos ajudando para poder realizar este culto. Então você não está deixando de realizar o culto, você não está deixando de ouvir a palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus, você está sendo pastoreado, você está sendo olhado, Deus está conduzindo toda essa circunstância. Então, nesse exato momento, tem algo a favor, que é a tecnologia que estamos usando. E temos que aproveitar este momento, irmãos, todos os dias, 19 horas culto. Ainda que você pense que está sendo maçante isso que eu estou dizendo, meus irmãos, isso tem sido importante demais. Aonde eu faço mais uma vez um apelo, para que os irmãos divulguem nos grupos das nossas congregações. Fala do culto que você está participando. Pergunta aos irmãos se eles estão participando. Quem está participando? Irmãos, é interessantíssimo. Além do mais, a igreja está evangelizando. Nós não deixamos de pregar a palavra de Deus. Continuamos evangelizando. Porém, meus irmãos, mas é você que tem que propagar o evangelho, levar a mensagem do culto que está tendo diário para as pessoas. Então agora, nós mais do que nunca precisamos de estar unidos, obedientes e seguir uma direção. Não faça do teu jeito que dá errado. Vamos seguir a direção e assim nós estamos nos preparando para encontrar com o Senhor. Vamos nesse momento estar adorando a Deus com louvor, o Ministério de Louvor da Catedral, adorando a Deus, e louve também aí na tua casa. Depois que o filho morreu, será que pode ser assim? Nos dias de hoje, mesmo na decepção, Deus acha um adorador. É muito difícil na provação louvar, abrir mão da própria dor e o adorar. Esse adorador já
no momento dessa adoração. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi romper seu luto. Foi o que escolheu. Davi se prostrou, rasgou o seu coração. Deus curou a sua dor através da sua adoração. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Adore, 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 adore. Não importa a situação. Adore, 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 adore. Não importa a situação. Adore, 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 adore. Adore, meu irmão. Adore, 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 adore. Não importa a situação. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Move a mão de Deus. Adore. Graças a Deus que tivemos a oportunidade de cantar e adorar. Como foi bom ouvirmos esses louvores do nosso Ministério de Louvor, todo o campo aqui participando, cantando e adorando. Mais uma vez eu quero pedir aos irmãos, todos os dias 19 horas, vamos ser ovelhas, vamos seguir esta direção, porque isso é o melhor para nós no momento, é o melhor para nós, irmãos. É um momento tão diferente que a grande maioria de nós não sabemos nem o que fazer, mas esse é o momento de nós estarmos na presença de Deus. E repito, nós estamos sendo pastoreados, sendo cuidados, sendo orientados, sendo conduzidos. Nós continuamos desta forma. Por isso nós precisamos mais do que nunca estarmos unidos aqui no culto, na presença de Deus e adorando a Deus. Vamos ouvir agora a ministração com o presbítero Renato Zanini, que é o líder do nosso departamento Agentes da Paz. Antes da pandemia, a nossa igreja, a Catedral das Assembleias de Deus, realizava um trabalho ao presídio, todos os sábados realizando culto no presídio, também uma ministração e visita ao hospital aqui de Cataguases, toda sexta-feira, e toda segunda-feira também fazíamos um trabalho de culto, de evangelismo, de visita no asilo aqui em Cataguases. Então, Agentes da Paz, eles cuidam do presídio, dos hospitais e do asilo. Uma equipe grande trabalhando, evangelizando e falando do amor de Deus. E são, irmãos, milhares de famílias estava sendo assistida com esse projeto aqui da Catedral das Assembleias de Deus. E o presbítero Renato Zanini é o líder desse departamento Agentes da Paz. Muito obrigado a todos os irmãos Agentes da Paz que estavam e vão continuar trabalhando na obra de Deus. Vamos ouvir a mensagem, já volto com você. A paz do Senhor Jesus a todos, amém?
Estamos aqui para trazer uma mensagem da parte de Deus direto para o coração dos irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia. Salmo capítulo 23, estaremos lendo apenas um versículo de número 4. Vamos lá? Salmo 23, verso 4. Assim diz o Senhor: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Meus queridos, antes de mais nada, nós queremos destacar a palavra vale. É importante nós identificarmos o significado desta palavra vale. Na língua portuguesa, no nosso dicionário, a palavra vale, ela significa um tipo de desfiladeiro. Mas o desfiladeiro, ele tem uma característica muito interessante, porque ele é uma passagem apertada, um caminho difícil entre duas montanhas. Mas também pode ser de uma outra forma, a mesma passagem, o mesmo caminho difícil, apertado, porém de um lado uma montanha e do outro lado uma ribanceira, um penhasco, uma altura bem grande. É um caminho dificultoso, portanto nós estamos identificando a figura do vale se encaixa perfeitamente com situações de aperto, situações difíceis, situações de embaraço, situações em que podem até querer nos fazer desistir, querer nos fazer recuar. Mas eu quero que você preste atenção que quando o salmista ele fala no vale, ele identifica o vale. Ele diz então que ainda que eu ande pelo vale, qual vale? O vale da sombra da morte. Então, na sequência aqui, quando ele usa essa expressão, vale da sombra da morte, ele está querendo dizer que é algo que expõe a pessoa a muitos perigos. Um perigo grandioso, um perigo iminente, um perigo em que uma falta de atenção, um cansaço, um pequeno erro, um descuido qualquer pode fazer com que a pessoa vá precipício abaixo. Ela se precipite nesse vale, ela pode cair então a qualquer momento. A figura da sombra é uma figura muito interessante, porque, perceba, a sombra ela tem até a forma de uma pessoa, mas ela não é a pessoa. Portanto, a aplicação que o salmista faz aqui parece indicar que a morte virá e vencerá. Porém, as provações e dificuldades de todo tipo são apenas uma sombra e não a realidade. E sombra é algo que não pode fazer a nenhum de nós qualquer mal. Mas veja bem, olha como é que o salmista completa o salmo. Ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Repare que ele está fazendo aqui uma afirmação. Embora ele reconheça que esse vale, a morte é iminente, ele reconheça a dificuldade que é para poder atravessar esse vale, e ele reconhece o risco em que ele está a todo tempo sofrendo, mas ainda assim ele expressa uma grande confiança. E para ele ter essa confiança de que ele vai passar por um momento tão difícil, mas ele não vai perder, ele, muito pelo contrário, ele será vencedor, ele tem que ter uma base sólida. Que base é essa? Aonde esse salmista está firmado? E ele responde aqui no Salmo: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Querido, ele está dizendo aqui que só é possível ele atravessar o vale da sombra da morte com todas as dificuldades existentes, porque o pastor está presente. E eu quero dizer para você que esse pastor, na vida aqui do salmista, é o mesmo pastor na minha e na sua vida. O próprio Senhor Jesus, que garante a nós que, ainda que as circunstâncias dessa vida
possam nos levar a pressões extremas e nos levar ainda a um medo, a uma ansiedade, a uma angústia, em que este mundo que faz a representação, o simbolismo deste vale, onde os perigos da vida, a morte tenta nos assustar, mas a nossa certeza, a nossa confiança é: não temerei, porque o Senhor está comigo. O Senhor é aquele que nos garante essa travessia. Ele nos garante porque Ele está a todo tempo conosco. A presença dEle nos garante essa vitória, nos garante essa travessia. Portanto, a morte até poderia nos fazer sentir medo, porém o dono da vida, aquele que tem a resposta final, é Ele que está nos garantindo esta vitória. Quero lembrar ainda a todos os irmãos, onde em Isaías, no capítulo 43, versículo 2, está dizendo que quando eu passar pelo fogo, quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. Preste atenção de que ele não está dizendo se você passar pelo fogo, ele está afirmando quando você passar pelo fogo. Meu querido, eu e você, nós vamos passar pelo fogo. Se você não estiver vivendo uma extrema luta agora, se prepara, porque você vai viver. Todos nós passaremos pelo fogo, todos nós seremos provados, todos nós temos que atravessar o vale. Mas lembre-se do que está no livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 25, quando os três amigos de Daniel, a saber, Mesaque, Sadraque e Abednego, foram lançados na fornalha ardente. O rei Nabucodonosor olhou eles lá dentro e fez a pergunta: nós não lançamos 3 homens lá dentro? Sim, meu rei, responderam. Ele: como é que eu estou vendo 4? E este 4º homem tem a semelhança do Filho de Deus. Meus queridos, eu quero dizer para você que ele, o rei Nabucodonosor, como aquele que não serve a Deus, a visão dele não é a minha e a sua visão. A visão dele é humana, a visão dele não é espiritual. Por isso, quando ele olhou, ele viu um 4º homem. Mas eu e você, quando nós olhamos, nós não vemos o 4º homem, nós vemos o 1º homem, porque Jesus, em nossa vida, Ele é o número 1. Ele não vai entrar conosco na fornalha, Ele não vai estar na nossa frente, Ele simplesmente já está na fornalha esperando a mim e a você, porque Ele é o número 1 da nossa vida. É por isso que Ele garante, a presença dEle conosco, garante a travessia desse vale. O vale da sombra da morte, para nós, nada mais é do que uma simples travessia na presença daquele que nos garante a vitória. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, pois eu tenho convicção e certeza de que boa foi esta palavra para a vossa vida, porque boa foi para mim, e tenho certeza que Deus falou profundamente com você. Meus irmãos, vamos seguir aqui a nossa ministração da palavra do Senhor, esta série que nós começamos ontem no culto de doutrina. Nós estamos falando aqui da forma em que Jesus escolheu os seus discípulos, né? Falamos ontem da escolha, não falamos de forma bem sistemática, mas falamos de forma objetiva, devido a tempo também, mas só para a gente ter uma noção. Ontem nós falamos da chamada, da eleição dos discípulos, e hoje nós vamos falar da palavra discípulo. Vamos entender isso, e depois nós vamos ter mais 2 ainda ministrações sobre essa mesma temática, Jesus escolhendo os seus discípulos, para que assim desse continuidade à igreja, porque Ele é o dono da igreja, Ele iniciou a igreja, e os discípulos precisavam dar continuidade à obra dele. E assim o Evangelho chegou até a mim e a você, através dessa iniciativa do próprio Cristo. Mas vamos lá, meus irmãos, hoje aqui nós vamos aprender sobre a palavra discípulo. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Até ontem, no culto de doutrina, falei um pouco disso, foi um momento da chamada, mas aqui hoje nós vamos falar sobre o discípulo. Quem entende a chamada automaticamente se torna discípulo. Quem entende, mas quem não entende jamais será discípulo. Ele só fará parte de multidão. Nós aqui já aprendemos também, eu vou destacar bastante isso, a diferença de ser discípulo
com aquele que faz parte ou está no meio da multidão. Mas vamos ler aqui. Lucas, capítulo de número 5, nós vamos ler a partir do versículo de número 3. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor. Entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Ok? Vamos para o versículo de número 10, que 10 e 11. E de igual modo também de Tiago, de João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar? Deus, boa é a tua palavra, maravilhosa é a tua palavra. Eu peço, Senhor, venha ministrar em nosso coração hoje, Pai, sobre esta palavra de Lucas e do tema que hoje estaremos estudando, sobre a importância de ser discípulo, compreender isso e agir em conformidade com a tua palavra. Por isso, nesse momento eu peço graça, sabedoria, direcionamento, para assim, meu Deus, ministrar a tua maravilhosa palavra, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmão, vamos direto ao assunto, que o tempo é muito curto, não dá para nós falarmos sistematicamente, mas dá para nós fazermos uma síntese para compreendermos isso. Compreendemos a chamada. Hoje nós vamos compreender o que é ser discípulo. Primeira coisa que para se tornar discípulo é aceitar a Jesus. Primeira coisa para se tornar discípulo é aceitar a Jesus. Como eu disse, e aqui de novo eu vou repetir isso no momento da mensagem. Discípulo é diferente daqueles que estão no meio da multidão. Discípulo nunca estará no meio da multidão. Discípulo sempre estará junto de Cristo e não junto à multidão. Não quer dizer então, pastor, que não pode ter igreja grande, não pode ter número de crentes? Não tem nada a ver com isso. Jesus tem umas paranoias que só, meu Deus, para ter misericórdia mesmo. Tem nada a ver com isso, irmãos. Quando falamos de multidão, é daquele sentido de pessoas que não querem compromisso com Jesus. E você acha que multidão é número, não? E muitas vezes nem seja o número de tantas pessoas, mas sim o número de incredulidade das pessoas que são incrédulas diante disso. O discípulo, ele não vai em busca de coisas. Os discípulos, eles sempre estarão junto de Cristo para aprender de Cristo. Discípulo significa aquele que é aprendiz, aquele que é aluno, aquele que está pronto para aprender daquilo que o seu mestre tem para ensinar. O que está no meio da multidão, ele não tem a preocupação de aprender, ele está preocupado em ter. Mas o discípulo, ele sempre está preocupado com aqueles que estão no meio da multidão, que querem ter coisas, mas que o discípulo quer oferecer Cristo para eles. Podemos até destacar isso, como João capítulo 6, por exemplo. Jesus estava sentado com seus discípulos, conversando, ensinando, falando com seus discípulos, e uma multidão chega até Jesus em busca de sinais, em busca de coisas. Jesus olha para eles, e em vez de Jesus dar coisa para eles, Jesus dá pão, que é o símbolo do teu próprio corpo. Quem Jesus usa? Os discípulos. Quem está no meio da multidão nunca será discípulo e nunca será usado pelo mestre. Mas quem é discípulo nunca estará no meio da multidão e sempre será usado pelo mestre. O discípulo sempre tem a característica de abrir mão de coisas. O que não é discípulo sempre tem a característica de ter coisas. Por exemplo, quando aqui nós lemos em Lucas capítulo 5, Pedro, Tiago, João,
em especial também André, esses 4 discípulos eram pescadores, eles trabalharam a noite inteira, vamos dizer assim, eles tinham uma empresa de pescaria, vamos dizer para nós entendermos, trabalharam a noite inteira, mas não pegaram nada. Dado momento, Jesus chega, e Jesus pede emprestado o barco de Pedro, mas Pedro não só empresta, mas Pedro vai com Jesus para remar. E Jesus se afasta um pouco da orla do lago para poder ministrar a palavra de Deus para o povo. Enquanto o povo estava em busca de coisas, Jesus estava ensinando. Oh, aleluia! Irmão, você já parou para pensar do desejo que você precisa ter no teu coração, a vontade, uma chama acesa dentro de você de querer aprender? De querer aprender mais de Cristo? O discípulo é aquele que eternamente tem desejo de aprender, tem vontade de aprender, e ele sempre está dizendo que não sabe e que precisa de aprender. E Jesus, quando pega o barco de Pedro, pede a Pedro voluntariamente ele empresta e vai com Jesus. Um dado momento Jesus fala com ele: vamos lá pescar, Pedro. Ele vai lá e pesca, pega aquela quantidade de peixe todinha, precisa de 2 barcos, todo mundo conhece isso, faça uma síntese devido a tempo. Quando ele pega e eles voltam para a orla do lago, na beira da praia, o que acontece aqui no versículo 10 e no versículo 11? Jesus diz para Tiago, para João, para Pedro, dizendo para eles: de agora adiante, também André que era pescador, de agora adiante não será mais pescador de peixes, mas sim de homens. Jesus diz para eles o seguinte: de agora adiante vocês aceitam o meu chamado, que eu vou ensinar vocês a pescar, porque nesse exato momento eu pesquei com vocês peixe comum, eu mostrei para vocês que nós temos condições de fazer milagre. Eu tenho condições de fazer milagre, não é na forma de demonstrar alguma coisa para ninguém não, mas só para nós compreender o conteúdo de ser discípulo. Jesus estava dizendo para os seus discípulos o seguinte: nós acabamos de pescar peixes que vocês estavam acostumados a pescar e não pescou nada à noite, mas eu com vocês, nós vamos pescar muito, e vocês não vão pescar peixes, mas vão pescar vidas que estão afastadas do reino de Deus. Aí esses discípulos, esses alunos eternamente aprendizes, irmãos, eles vêm com um barco cheio de peixe, chega na beira da praia, chega em terra, deixa o barco, deixa o remo, deixa a rede, deixa os peixes, que era grande quantidade, talvez uma fortuna para aquele exato momento, deixa tudo e começa a seguir a Jesus. Discípulo é isso, discípulo é aquele que abre mão de coisas, não é aquele que está no meio da multidão em busca de coisas. Estou usando a palavra coisa para ficar mais comum. Irmãos, discípulo é aquele que segue a orientação do seu mestre. E Jesus diz para eles: olha, eu vou fazer de vocês pescador. Vocês querem? Mas não de pescar peixe, conforme vocês estão acostumados a pescar. Irmãos, vamos ser discípulos de verdade? Quem é discípulo vai abrir mão de coisas, vai abrir mão de coisas daqui e vai em busca da orientação do seu mestre. E o mestre Jesus disse para eles: vem comigo, que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Imediatamente eles largaram tudo ali, largaram o barco. Não significa que você tem que largar emprego não, tá? Tem gente que tem umas paranoia na cabeça, que não vou viver da obra, vai viver da obra. Misericórdia, não existe isso não. Nesse sentido, de largar tudo para poder fazer dessa natureza. Eu costumo dizer que esses são os preguiçosos da vida, que quer usar alguma coisa para se beneficiar. Irmão, aqui Jesus diz para eles: vem comigo que eu vou ensinar vocês. Vocês serão meus alunos. Vocês vão aprender comigo. Discípulo é ser eternamente aprendiz. Nós estamos vendo isso daqui, que eles abandonaram e seguiram a Jesus. Mas com isso eu preciso dizer aqui ainda, mais 6 características que descreve um verdadeiro discípulo. 6. Nós vamos falar isso para que assim possamos compreender, irmãos, para nós sermos discípulo, irmão, não abandona, discípulo não desvia, discípulo não murmura,
Discípulo morre, mas não nega Jesus. Discípulo, mas pastor, Pedro negou Jesus, os outros discípulos também fugiram, irmão, porque aí ainda não estavam eles cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é em Atos 2. Daí adiante que a igreja começa, Pedro prega e uma multidão de gente, quase 3.000 pessoas, aceita Jesus, e dali adiante a igreja inicia. E daí adiante, irmão, eles morrem, nós vamos falar disso aqui também, do apostolado, e a consequência de ser discípulo e de ser apóstolo é a morte, sempre é isso. Nós vamos falar isso aqui na última série dessa palestra. Irmãos, quando nós, vamos mostrar agora quando nós somos discípulos, irmãos, nós não iremos nos afastar de Cristo. Pastor, por que alguns afastam de Cristo? Porque não aceitou a Jesus como deveria aceitar, irmãos, é isso. Mas pastor, o senhor está sendo muito duro. Não é isso, estou sendo duro, não é isso não, irmão. É a palavra de Deus, irmão. Quando a verdade entra, não tem como voltar para trás, não. O mundo não me cabe mais. O mundo não cabe dentro da minha vida mais. Irmãos, quando a palavra de Deus entra, muda tudo. Quando eles ouviram a palavra de Jesus, eles mudou tudo. Mudou o que fazia, mudou o pensamento, ainda que tinham as características, porque eles tinham uma personalidade ainda forte, Pedro tinha, Tiago tinha, Simão, o Zelote também tinha, Judas Iscariote também tinha, todos tinham a sua característica particular. Mas, no entanto, irmãos, precisamos entender o seguinte, que quem é discípulo não abandona o barco, ainda que tem vento, ainda que tem água entrando dentro do barco, Jesus está com você, você não está sozinho, amém? Vamos lá, a gente empolga e a palavra de Deus é rica. Primeira característica para que nós possamos ser discípulo, primeira característica, amar a Jesus sobre todas as coisas. Irmãos, é amar a Jesus, e aqui está o exemplo. Jesus chamou eles, e esses três aqui no caso está dizendo, mas eram 4 no total, que André era pescador também, esses 3 ou 4 imediatamente seguiram a Jesus. Irmãos, amar a Jesus sobre tudo. Discípulo é isso. Irmão, o que não pode me faltar é a presença de Jesus e o ensinamento da sua palavra. Ele ensina, ele mostra, ele revela, e eu tenho que guardar isso dentro de mim, e eu preciso amar a Jesus. Discípulo é aquele que ama a Jesus em todas as circunstâncias. Vamos falar dos próprios apóstolos mesmo, estes mesmos que nós aqui estamos estudando, vamos falar da consequência, irmão, quase todos eles morreram por causa da palavra de Deus. Pedro, por exemplo, em capítulo 4 de Atos, foi interrogado porque Deus usou ele para curar aquele homem que estava na porta da Formosa lá, que não andava, e Jesus curou ele e ele fez ele andar. Pedro, depois no capítulo 12 de Atos, foi preso, chicoteado. Tiago foi morto. Irmão, tudo porque amava Jesus. Discípulo que é discípulo, não existe circunstância que o afasta da presença de Deus, porque o discípulo ele sempre vai assentar com o mestre para ouvir o mestre e ensinar para ele a sua verdade. Isso é ser discípulo. Discípulo é estar pronto para ouvir. Como diz a palavra de Deus, pronto em ouvir, tardio em falar. Isso é ser discípulo. Primeira coisa, na qualificação de discípulo, irmão, é amar a Jesus. E Jesus disse isso em João 14, 21. Meu Deus do tempo, hein? Vou ter que sintetizar mais ainda. João 14, 21. João 14, 21. Diz assim, vamos ser ligeiros, irmãos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Isso é discípulo. Tem, guarda e pratica. Irmão, discípulo é aquele que se assenta com seu mestre para ouvir os ensinamentos do seu mestre e não retruca. Irmão, como tem gente, como tem crente que fica retrucando, fica justificando. Não, irmão, a palavra de Deus ela vem para confrontar com os nossos erros. Claro que tem hora que dói, mas irmão, é para nos corrigir, para nós nos endireitarmos e estarmos na presença de Deus, servir a Ele em espírito e em verdade. Graças a Deus, porque boa é a palavra de Deus.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Amor. Segunda característica, viver a vida toda aprendendo. Irmão, eu não posso bater no peito que eu não preciso de ser corrigido. Mas que isso, pastor? O senhor é pastor, o senhor é pastor da igreja. Não. De vez em quando Jesus tem que puxar a minha orelha, de vez em quando, não, todo dia. Melhor, é todo dia, porque todos nós somos seres humanos, irmãos, e nós erramos. E em todos os momentos, Jesus, ele veio exatamente para nos corrigir. Então, eu preciso aprender todo dia. Eu preciso de estar aberto para aprender todo dia. Eu preciso abrir o meu coração para ouvir a correção de Jesus todo dia. Irmão, na escola, quando a gente estava aprendendo a ler e escrever, a professora no meu tempo de roça lá, pegou na minha mão para poder me ajudar a escrever a letra A, a letra B, a letra C, enfim, foi pegando para mim tentar ter a coordenação motora. Irmão, é da mesma forma. Então eu tenho que aprender de quem? É de Jesus. João 14, 26. Já estamos aqui. João 14, 26. Irmão, a aprender de quem? De Jesus. 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus está falando com os seus discípulos, com os 12 aqui na questão, mas agora, quem é discípulo agora aqui sou eu e você. Então ele está falando comigo e com você. Quando está dizendo aqui que envia, Jesus enviou o Consolador para que venha estar conosco todos os dias, para nos ensinar. Irmão, ensinar significa que eu não sei e eu tenho que abrir o meu coração para aprender. Irmão, eu tenho que cair na real. Ser discípulo de Jesus é ser eternamente aprendiz. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus chama os discípulos, como nós lemos lá em Lucas 5 hoje, e amanhã ele já começa a fazer a obra de Deus? Não, irmãos, eles foram discípulos de Jesus por 3 anos, foram alunos por Jesus por 3 anos, e continuou depois que Jesus foi para o céu, porque enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo estava com eles, estava na vida deles, e está na minha vida e na sua, irmão. Vamos ouvir os ensinamentos do Espírito Santo, vamos deixar o orgulho de lado, vamos deixar o achismo de lado, vamos deixar a prepotência de lado, jogar isso fora, vamos abrir o nosso coração e vamos ser aprendiz. Discípulo que é discípulo não fica no meio da multidão querendo coisas. Discípulo que é discípulo se assenta com Cristo para aprender dele a sua verdade. Todo dia Jesus nos ensina. Terceiro, nós como discípulo precisamos imitar a Cristo. Efésios capítulo de número 5, Efésios 5, abre a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 5, versículo 1. Irmãos, discípulo precisa imitar a Cristo, ué. Jesus ele se deu, então eu tenho que me dar também, ué. Jesus ele se entregou, eu tenho que me entregar também, ué. Jesus ele não fez a vontade de Deus, tanto é que em dado momento em João capítulo 17, antes de ler Efésios, Jesus está orando e falando: Senhor, contudo, ó Deus, ó Pai, livra-me desse caso, mas porém não faça a minha vontade, mas sim a tua. Se o próprio Jesus, irmão, ele ora, fala com Deus. Jesus, nós aqui falamos ontem na chamada, ele ora para poder escolher os seus discípulos. Eu não vou imitar a Jesus em oração, em santidade, em comunhão, em de se entregar. Irmão, Jesus é o meu mestre. Irmão, quando eu tinha lá, por exemplo, eu tinha meus professores de língua portuguesa, tinha um professor meu lá na cidade de Miraí, chamava Luizito, ele é professor de história. Irmão, o homem, para mim, aquele homem tinha a história do Brasil e de outras nações na cabeça. Irmão, em todo o tempo que eu estudei na 5ª série, 6ª série, 7ª série e 8ª série, como é antigamente, aquele homem, em todas essas séries,
Ele, irmão, levava um livro só, mais nada, um livro, e falava assim para a gente, eu vou ditar, escreve aí. Irmão, ele ditava o livro inteiro da cabeça. Eu achava aquilo formidável. Eu tinha 11, 12, 13, 14 anos. Eu achava aquilo formidável. Eu queria ser igual a ele. Porque eu queria ter isso na minha cabeça também. Porque ele era o meu professor, meu mestre. Quando está dizendo imitar, irmão, vamos imitar a Cristo. Olha, Jesus, irmão, é Senhor. Vamos imitar ele. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Discípulo é isso, é imitar o seu mestre. E andai em amor, como também Cristo vos amou, se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição de toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós como convém os santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário impuro, ou avarento, ou ao qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Irmão, vamos imitar a Cristo, que ele ficou longe de tudo isso, de tudo que está escrito do versículo 3 até o 5, afastou de toda prostituição, toda chocarrice, afastou de tudo isso. Vamos imitar a Cristo. Irmão, ele é meu mestre, então eu preciso imitar ele. Quarto, precisamos de ter uma linha de obediência. Irmão, aluno obedece o seu professor. Aluno obedece o seu professor. Vamos ser discípulo. Discípulo que é discípulo não anda por vista, mas anda por fé. Discípulo que é discípulo não traça uma rota para ele poder andar, mas ele anda segundo a direção do seu mestre. E aí, irmão, se é discípulo ou está seguindo a multidão? A multidão vai em busca de coisa, mas discípulo se assenta com Cristo para aprender do reino de Deus. Irmãos, vamos entender o que é obediência? Obediência, Lucas capítulo 14, verso 27. Fiz uma anotação dessas coisas para mim não me esquecer. Lucas 14, 27. Irmãos, obediência é o segredo de tudo. Tem hora que a gente faz é por obediência, mas temos que fazer porque somos discípulos. Discípulo que é discípulo está pronto em obedecer. João 14, 27. E qualquer que não levar a cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Obediência, irmão. Carregar a cruz é morte. Fugir da prostituição, da idolatria, da chocarrice, da mentira. Fugir de todas essas coisas que nós sabemos que é errado. Nós sabemos e mesmo assim fazemos. Irmãos, a Bíblia está dizendo aqui, qualquer que não levar a sua cruz, cruz é morte, morrer para o mundo e viver na obediência. Discípulo é isso, irmão, está pronto a obedecer às ordens do seu mestre. Jesus chamou os discípulos, e quando Jesus falou com eles o seguinte: agora eu vos farei pescador de homens, o que eles fizeram? Largaram tudo e seguiram Jesus, obedeceram. Irmão, o segredo nosso para poder ser apóstolos, tem muita gente que quer ser alguma coisa na característica eclesiástica, mas nunca quis ser discípulo, e nunca quer ser discípulo, porque ser discípulo, irmão, é eterno. Não é porque eu sou pastor hoje, eu não sou discípulo. Não é porque eu sou pastor presidente hoje, eu não continuo na característica de discípulo. Aí que eu tenho que ser discípulo mesmo, porque eu tenho alguém querendo e precisando de que eu venha orientar. Para mim orientar, eu tenho que aprender. E eu tenho que aprender de quem? De Cristo. Então, quem exerce função eclesiástica, ele é eternamente um aprendiz. Discípulo que é discípulo carrega a cruz. Todo dia devemos e precisamos matar a nossa carne.
E Jesus diz o seguinte: quem não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Por isso que muita gente abandona o evangelho, porque não carrega a cruz, porque não aceitou a Jesus, não se assenta para ser instruído, para ser orientado pelo mestre, mas está no meio da multidão buscando coisas, vai com o volume da multidão. Irmãos, vou voltar lá no João 6, quando aquela multidão chegou, Jesus estava conversando com os seus discípulos e ensinando aos seus discípulos. Quando eles estavam aprendendo, a multidão chegou, Jesus não deu coisa para eles, Jesus deu pão para eles. Quem Jesus usou? Os discípulos. Jesus só vai usar quem é discípulo. Vamos ser discípulo? Então, quarta coisa é ser obediente. Quinta coisa que nós precisamos de agir como discípulo: aprender a falar de Jesus. Irmão, é isso, aprender a falar de Jesus. Mateus 28, nós já conhecemos esse texto, Mateus 28, nós temos que falar de Jesus, irmãos. Nós não podemos ser tímidos, covardes, deleios, nós não podemos ser covardes, precisamos de falar de Jesus, como eu estou dizendo, e pedindo os irmãos, fazendo um apelo. Irmãos, o culto é diário, você precisa participar dele, porque já está sendo feito para adorar a Deus e para você, para te alimentar, e você aproveita, divulga isso, convida outras pessoas que você conhece para assistir o culto todos os dias nos canais da igreja. Dessa forma você vai estar evangelizando, você está sendo alimentado e, além do mais, você está sendo discípulo, levando a palavra de Cristo. Mateus 28, versículo, a partir do versículo 18, 28, 18 a seguir. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. 19, portanto, ide. Quando Jesus fala o seguinte, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, Jesus vai falar assim: agora vai, eu estou mandando vocês, porque eu tenho poder. Discípulo que é discípulo obedece. Portanto, ide, ensinai. Olha só, irmãos, em dado momento nós sempre seremos aprendizes, sempre vamos ser alunos, mas haverá momento que nós vamos ter que ensinar, como eu estou fazendo aqui agora. Eu sou aprendiz porque eu tive que estudar, tive que ler para poder elaborar essa mensagem. Orei pedindo a Deus para transmitir isso para você, mas agora estou ensinando. Quem está ensinando agora aqui sou eu. Mas Jesus diz o seguinte: ele me dá todo o poder. Se ele está dizendo que é dado a ele todo o poder, ele delegou, eu e você agora, ide. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Irmãos, quem tem que ensinar e falar de Jesus é eu e você, que somos discípulos dele. Quem tem que falar de Jesus somos nós. E aí, você está falando? Mais uma vez eu peço a você, faço o apelo, irmão, o culto é diário para Deus e para você. E terceira pessoa, para você mandar esses links do culto para milhares de pessoas que você conhece, até membros da igreja que não estão participando, talvez está lá na Tira Novela, na Tira Visão, ou está na novela, está tirando a visão da pessoa. Irmão, vamos focalizar aqui, como diz aqui a palavra do Senhor, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quem manda? Jesus. Ele tem poder, como diz no versículo 18, me dá todo o poder nos céus e na terra, ele manda. Irmão, e aí você está levando, você está ensinando, levando a palavra de Deus, ensinando. Discípulo que é discípulo, fala de Jesus. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Então nós não estamos sozinhos, nós estamos nesse momento dessa pandemia, não estamos sozinhos, Jesus está conosco. Porém, irmãos, nós temos que ser discípulo. Discípulo não fica no meio da multidão, mas se assenta junto com o mestre, para poder aprender do mestre, que é Jesus Cristo. Sexto e último, todo o discípulo, ele precisa, além de falar de Jesus,
convidar os outros para vir para Jesus. Irmão, eu sou discípulo. Então eu tenho que falar com a pessoa de Jesus e convidar ela, vem para Jesus. Vem também ser discípulo. Irmão, discípulo que é discípulo, apresenta o mestre para outro ser discípulo e convida ele, vem para cá porque é bom? Hebreus 10, 25, já vou ter que terminar aqui o tempo. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-os uns aos outros, e tanto mais quanto vedes, que se vai aproximando daquele ou aquele dia. Do versículo 19 até o 39, faz uma exortação da obediência da fé na congregação que você está. Irmão, eu não estou te vendo, bem, nem adiantaria também, porque eu não tenho poder para fazer nada, mas você está sendo visto, e eu também estou sendo visto pelos olhos de Cristo. Nós aqui, a igreja, está fazendo o seu papel, o máximo que pode, de pregar o evangelho e te ensinar. Agora, nós aqui precisamos de congregar e continuar fiel ao nosso ministério. Não abandonarmos, mas sim dizermos que Jesus é o Senhor de nossa vida. Irmãos, tem que terminar, porque temos que orar agora às 20 horas. Amanhã eu vou falar sobre apóstolo, tá? É uma sequência, amanhã eu falo sobre apóstolo, tá bem? Você que não aceitou Jesus, aceita Jesus agora, aí na sua casa, aceita Jesus, abre o teu coração e fala, eu aceito a Jesus que eu vou orar por você agora. Você que também que não voltou, volta para Jesus hoje. Todo dia eu falo a mesma coisa, volta para Jesus hoje. Você que já aceitou Jesus e não ligou para a igreja, eu vou te dar o telefone aqui, 3421-1588, também é o WhatsApp. Pode mandar uma mensagem, que no horário comercial tem lá um pastor para poder falar com você, vai pegar o teu nome, anotar o teu endereço, para justamente a gente nos mantermos contato com você. Então nesse exato momento eu convido a você, ligue e dê o teu nome. Olha, eu aceitei a Jesus ontem num culto que o pastor falou, está aqui o meu nome, está aqui o meu endereço, daí adiante a gente vai manter contato com você, tanto você que está aceitando a Jesus, tanto você que está voltando para Jesus. 3421-1588, tá bem? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar então, encerrando o culto de hoje, e agora às 20 horas, oração em nome de Jesus. Meu Deus, nesse momento, estas pessoas que estão aceitando a Ti como Salvador, dê perdão dos seus pecados, que estão voltando aos Teus caminhos, dê a roupa de filho e dê a honra de filho. Meu Deus, escreve o nome deles no livro da vida, desse que está aceitando a Jesus, e eu te peço neste momento, guarde cada um desses na Tua presença, e os livra de todo mal, e opere maravilhosamente assim em suas vidas. Por isso, meu Deus, neste momento, apresento a vida de cada um dos Teus filhos, que ouviu a Tua palavra, e estamos aprendendo como devemos ser discípulos, e aprendemos hoje. Discípulo precisa estar na obediência, pregar o Teu evangelho, e convidar pessoas para estar em Teus caminhos. Por isso, meu Deus, apresenta a vida de cada um para o Senhor curar, sarar, libertar e operar milagres, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis, juntos. Amém. E a paz do Senhor, igreja, Deus te abençoe. Vamos orar?